Com muita alegria, vamos começar mais uma live da segunda-feira, às 11h11. Vamos ver, o querido Ju deve estar chegando aí. Bom dia, Bom dia, querido. Cris. Tudo bem? Eu acho Ótimo. que E foi a aí? mesma coisa. Agora, tava sem som, mas quando eu fui entrar, fez um barulhinho de conexão de Ah, microfone, assim. e Acho que agora tá com alguma. entrou? Agora entrou. Acho que tá com alguma questãozinha mesmo É, de não está querendo microfone. que eu faça sozinha mesmo, né, Ju? Só é para É, escutar quando você chegar. eu acho que o campo tá forte aí, né? Tá, Sempre muito dando bom. alguns sinais. Que bom, então. Mas agora tá bom o som? Como é que tá Tá, aí? tá assim, tá bem forte, tá normal. Então tá bom. Então nós temos aqui, eu acho que é o Paulo. Paulo, você está escutando bem a gente? Dá um oizinho aqui para nós. Nós vamos começar a nossa live de hoje. Ô, Cris, enquanto você vai falando com o pessoal, eu vou entrar rapidinho ali no nosso grupo Tá, do WhatsApp e avisar o pessoal, tá? tá bom, tá bom. Então, sejam bem-vindos, maravilhoso. O Paulo entrou aqui, outras pessoas que vão chegar também. Hoje nós vamos falar sobre o tema da precaução, e vamos também comentar sobre a série da adolescência, para quem assistiu, e não só sobre a série em si, porém também como é que esse tema da casa da precaução, que está no nosso oráculo, né, das 9 dimensões, para quem ainda não conhece, como é que esse tema ele também toca os níveis de maturidade, nosso adolescente interno. Então, nós vamos fazer hoje uma live aqui bem disruptiva, eu diria, no sentido de conectar um tema aí atual sobre essa série que está fazendo tantas, tantos estímulos para a gente pensar, repensar como pai e como mãe, como o nosso adolescente foi na época da adolescência, no momento atual que a gente está vivendo. Então, uma alegria muito grande receber vocês aqui, para quem for assistir ao vivo com a gente e para quem for assistir depois gravado essa live semanal que a gente está fazendo. Então, quem está chegando agora, bom dia e dá um oizinho para nós, da onde vocês estão assistindo, Raquel querida, quanto tempo, Tadeu também que entrou, para a gente começar esse nosso tema, né, Ju? Vamos começar Tá. pela palavra mesmo, né? O que que a gente, quando a gente pensa em precaução, e se vocês puderem ir colocando aí no nosso comentário, o que que é precaução para vocês? Vou- Né? Que é, o que que suscita essa palavra, precaução? E para mim, quando a gente estava conversando, né, Ju, na preparação dessa live também, a Josi também está ali chegando, que bom que você veio, querida. A gente está falando sobre o que é precaução para a gente, né? O que é precaução? Precaução me vem, a Josi falou cuidado, atenção, segurança, me vem uma palavra que eu escutava muito da minha mãe, inclusive, a gente precisa ser precavida, né? Precavida, precavida. E aí o Ju me lança, né? Gente, precavida ou breca-vida? Então é sobre isso que nós vamos falar. Será que precaução só tem mesmo o lado saudável ou a gente precisa olhar também para o lado que não é tão saudável assim e que às vezes não é nada óbvio, né, Ju? É, acho que é até legal, cada um, né, a Josi já deu a contribuição dela ali, mas quando a gente está fazendo essa live aqui, né, tem sido muito rico para nós a preparação, porque de alguma forma a gente está se abrindo a mergulhar, né, aprofundar Sim, no processo. Então, legal, falei da Josi, assim, mas quem puder também, né, se você estiver vendo gravado depois, se abrir a dar um passo, assim, vai ser bem interessante, né? E para mim, assim, também, eu vejo que
a precaução ela pode ser polaridades mesmo, né? O positiva ou negativa aqui, assim. E quando a gente estava conversando, bem você trouxe, né? Veio esse breca a vida, num sentido que acho que depende muito de como que vai ser, quando usar, né? Quando Sim, ser precavido ou quando ter cautela, né? Uma certa, vamos dizer assim, moderação, né? sim, E ao mesmo tempo até eu li, né, o oráculo que você e a Paty fizeram, assim, tem também a palavra lealdade, né? E a lealdade em si eu também vejo como algo que pode ser polarizado. sim, Eu posso ter uma lealdade que ela é boa, que tem a ver, de repente, com os meus valores ou com algo que eu quero perpetuar porque eu vejo que traz mais saúde, de alguma forma, né, mais vida, mas pode ser uma lealdade também que breca a minha vida. E aí, de alguma forma, é como se estivesse pisando no freio, né? sim, Ou com o freio de mão do carro puxado. Então fica muito, o carro ele vai ter que fazer muito mais força, né? Pode até ser que o motor morra, né? Ou sim, funda, por estar segurando algo, né? Então eu acho que tem muito a ver com a energia da força da vida. E isso remete muito, acho que a todas as casas que a gente já passou, né? Lembrando, acho que de algumas, assim, quando eu estou projetando, né? Carta da projeção. Quando eu estou projetando algo em alguém, provavelmente eu estou deixando de ser quem eu sou. Ou estou enxergando algo no outro, mas não estou vendo em mim mesmo, né? Então, esse processo que a gente está fazendo é importante porque é autoconhecimento, né? sim. Um compartilhar de uma história aqui pode remeter a uma história sua. Então, procura ter um olhar voltado para você, né? Para a sua vida, para sua carreira, para os seus relacionamentos. Isso é muito importante. Aí teve a carta da traição, né? E acho que a gente começou na semana passada a olhar também com um olhar assim, se eu não for nada disso, como eu posso ser o mesmo? Como eu posso ser puro, né? Vulnerável, assim, que já é uma chave, assim, né? Uma possível soltura das prisões que a gente de alguma forma se prende, né, Cristian? Então, eu acho que a precaução ela ainda pode acabar, né? Depende de como ela for usada. Ela pode entrar nesse grupo anterior de casas, né, que a gente falou, que pode ser esse breque para a vida, né? Mas tem momentos que a gente pode trazer algumas histórias aqui que ela é importante também, né? Que ela tem a sua função, assim, né? Maravilhoso. Foi bom você falar isso, Ju. Eu até vou trazer essa imagem aqui, ó, para quem não conhece, que vem junto com o nosso livro, né, da Alquimia Integral, que a gente detalha as casas, mas olhar essa mandala, né, que são as 9 dimensões, né, com as 81 estados de consciência. Quando o Ju está falando, a gente está transitando entre essas dimensões de consciência e a casa 42, ela está na quinta dimensão, na dimensão que a gente chama de identificação do ego. Então, quando a gente tem uma identificação do ego com uma precaução, e seja por lealdade, como o Gil falou, ou clareza sobre o que é precaução saudável, eu vou ler só as 3 palavras que estão ligadas nessa casa, né? Que está aqui no livro, que é cautela, preocupação, luta contra as ameaças. Então, quando eu escuto o Ju e lembro essas palavras aqui, o primeiro ponto que a gente tem que lembrar é essa questão, sim, da lealdade. Muitas vezes a lealdade a gente vê como um aspecto que é saudável, só que na visão sistêmica, a lealdade também pode estar nos impedindo de ser a gente mesmo. Porque se eu me identifico com algo, eu preciso, aprendi que para ser precavida, eu preciso pensar muito antes de agir, né? Um exemplo que me veio. E aí, durante muito tempo, o que eu chamava de prudência, que seria o saudável, por exemplo, da precaução, eu levei para o excesso de preocupação também, que era o quê? Eu suportava algumas coisas para ser precavida, né? Foi essa a minha interpretação que o meu adolescente, a minha adolescente interna
Teve para ser aceita, para pertencer à minha família e pertencer a um grupo que me visse como uma pessoa boa, por exemplo. Então, isso é o lado que não é saudável da precaução. Quando a gente tem uma identificação do ego, né? Eu sou uma pessoa precavida. Será que não é? Eu estou brecando a minha vida, que é o outro lado que a gente vai falar aqui, né? Se eu estou bloqueando o meu movimento natural da vida, por exemplo, num movimento de transição profissional, que eu fiz vários movimentos de transição profissional e o Ju também. Uhum. Se eu ficasse identificada nos momentos de transição profissional com excesso de precaução, eu não me arriscaria com um risco, né, saudável para ir além. Talvez até hoje eu tivesse no mundo corporativo como uma segurança ou falsa segurança, porém me impedindo de trazer uma contribuição singular para o mundo, o que para mim eu via que em vez de eu contribuir com uma empresa específica, eu poderia contribuir para várias ao mesmo tempo, com a minha facilidade. Então, no momento que eu fui fazendo transição profissional, Ju, inclusive ontem me veio essa clareza, né? Qual o momento que eu fui além dessa precaução que não era saudável para mim, foram nas transições profissionais. E nos relacionamentos, veio em segundo os relacionamentos também, que eu percebi assim, gente, como é que eu vou ficar com essa pessoa me relacionando, sendo que está me fazendo mal, só para estar com alguém? Então, essas duas situações me vieram forte. E a gente falou sobre isso, né, Ju? O Uhum. quanto que aí a Josi está falando, né? A prudência como algo que é muito relevante, ela falou que era da última, dei risada, mas e talvez é isso também, a falta de precaução nenhuma, né? Que é essa também negligência do que a prudência também nos protege. Então, começamos Uhum. falando um monte de coisa aqui, vai contando para a gente o que está fazendo sentido para você. E aí, Ju, Boa. como é que tá chegando aí para você? Eu lembrei assim, de algumas falas, né, que você falou, trouxe aqui da aceitação, e aí lembrei da série, né? Então eu vou introduzir um Isso, pouquinho assim, de um ponto só da série, e também boa. quem tiver aqui e também quiser trazer algum ponto que chamou atenção ou que chocou, né? Porque é uma série que mexe, né, com nossos pensamentos, nossas emoções, assim, né? Então, quando falou assim, né, eu de alguma forma fiz um movimento para ser aceita. Sim, E eu fiquei pensando assim também que tem algumas aceitações que não é aceitar incondicionalmente, né? Como tem esse tema assim. Então, se eu tô fazendo um movimento para ser aceito fora, é porque dentro eu não tô aceitando. E eu lembrei um pouco da série, assim, de que, né, no fundo, assim, trazendo um olhar, às vezes ali a mãe, ela aceitava o comportamento do marido, assim, é um aceitar, assim, ela meio que suportava, não é sim, uma aceitação mesmo, assim, né, e não dá limites, assim. E de alguma forma também não tinha uma aceitação no caso do menino ali, né, que é o protagonista, assim, no sentido dos dons e talentos que ele tinha. Por exemplo, o sim, menino é um menino sensível, ele gostava de desenhar, né, e que mais, né, que poderia ter tido talvez de presença e de escuta para ter sinais daquele ser humano ali. Então, mas me veio forte essa palavra assim que às vezes eu não consigo aceitar ou não tenho autoconhecimento para aceitar quem eu sim, sou, de fato, né, na inteireza do meu ser assim. E aí, de alguma forma, se isso está perdido ou bagunçado dentro de mim, eu vou querer que a Cristi me aceite. Eu vou querer que meus clientes vão me aceitar, porque eu mesmo ainda não sim, pude fazer isso, né? E quando eu começo a fazer esse movimento interno, assim, fora, pode ser que as pessoas me aceitem e pode ser que não. E isso não vai influenciar tanto, né? Acho que entra, para mim, me vem um pouco também, assim, do pertencimento, assim, né? sim, Mas ao mesmo tempo, assim, quando a gente
gente não está presente e nega, que eu acho que a série trouxe com sabedoria, assim, né? Em tese, a família ali era uma família como muitas, assim, que o pai é um provedor, né? Vai trabalhar, a mãe está cuidando dos filhos ali da casa, assim, que não tem nada de errado, assim, Sim, sobre isso, mas é o quanto essa escolha ela é inteligente, o quanto essa escolha ela é presente. E aí faz total diferença, porque poderia ser exatamente isso e os pais serem uma outra contribuição e os filhos serem uma outra contribuição, né? Então acho que não é sobre julgar a família, assim, ali, se ela tá certa ou tá errada, assim, acho que não estou querendo moralizar e falar sobre isso, mas o quanto o autoconhecimento, o Cristi e a sim, Josi, pessoal, que ele pode impactar a nossa vida, né? Então você fazer uma escolha, para mim, né? Até falando assim, veio antes assim da live, assim, inteligentes, né? O nome da nossa organização aqui, né? O quanto eu faço uma escolha inteligente. Pode ser que eu tenha mesmo, nossa, às vezes eu tenho, como apareceu do pai ali, eu tenho impulsos de raiva, né? Como é que eu vou canalizar isso? Ou se isso está acontecendo e está me pegando na minha vida, eu vou buscar um profissional. Olha, sim, eu tive um comportamento assim que não me deixa feliz. E aí eu preciso ter uma ação, e não só assim, eu me desculpo com as pessoas e eu sigo do mesmo padrão, com o mesmo comportamento. Isso não é se desenvolver, né? Então acho que isso é um ponto importante assim para falar um pouco assim que nem da precaução. Um excesso de precaução leva você a não ser quem você é, a não passar sua força de vida à frente, né? Isso não só através dos filhos. O legado não é assim você ser lembrado e falar, ah, o Juliano foi o que fez tal coisa. Mas, tipo, como as minhas ações e meu comportamento repercute nas ações das outras pessoas também, né? sim. Então, a série me trouxe muitas reflexões, né? Eu também tenho um trabalho com homens, assim, então eu vi, assim, olhando para os meus comportamentos e também como a gente pode se livrar de alguns comportamentos tóxicos que são coletivos, né? São. Que já fazem parte há um tempo, assim, mas que talvez seja um ponto que a série traz, assim, tipo, vamos olhar, assim, e vamos se conhecer, buscar ter escolhas que de fato deixem a nossa vida mais leve e com menos sofrimento, né? Faz sentido, Cris? Total, total, Ju. Inclusive, a série, né? A gente conversou e tem tudo a ver com o tema hoje da precaução. Primeiro me fez lembrar pensando nos níveis de maturidade mesmo. E pensando nos níveis de maturidade, quando a gente tem, por exemplo, está na nossa infância, né? Que pensando numa lógica ainda linear, eu sou dependente do que os meus pais ou quem vai nos criar, eles vão orientar do que é certo e errado, ou serve ou não serve. E mesmo que não seja falado na infância, é muito mais visceral, é muito mais na observação, eu vou movimentando para a minha adolescência. Então, a minha adolescência, de alguma forma, é um balizador dessa preocupação, precaução extrema, né? Ou eu sou excessivamente precavida, que nós estamos falando aqui, ou seja, eu preciso ser perfeita para corresponder à expectativa dos meus pais, ou também eu vou para o lado do meu adolescente indomável, que pode até ser para afrontar pai e mãe, ou o meu contexto, ou pode ser para retratar no exagero, porque os adolescente interno ou adolescência tem exageros por todos os lados, né? Para afrontar algo que não combina comigo. E a adolescência a gente tem que lembrar, gente, o que é o cerne de uma adolescência? Seja adolescente nosso interno, que a gente fala mais da nossa criança interior, mas falando agora do nosso adolescente interno, tem tudo a ver com essa identificação do ego, que é a faixa onde está essa casa, né, Ju? O Uhum. adolescente interno, o que toca essencialmente? A autoestima. Se não tem um ambiente onde a pessoa é realmente reconhecida e declarado e vista
no que ela tem já de dom natural, né? Do que ela traz ali de talento a ser desenvolvido, ela se sente com uma autoestima baixa e vai para ser aceito seguir um grupo que de alguma forma dá esse empoderamento que é tóxico, muitas vezes, que são os grupos sociais, porque se não tem esse ambiente no grupo em casa, ou se ali não está sendo visto, porque às vezes não é nem uma questão de ter ambiente, não está sendo visto, não está sendo olhado verdadeiramente o que está acontecendo. Porque o mais chocante é isso, não acompanhar o movimento da adolescência. Porque, como o Ju falou, muitas vezes o pai e a mãe não tiveram ou não têm esse aspecto de autoconhecimento e projeta também questões nos filhos. E aí vão virar adultos que não têm uma clareza que dá para ser precavido sem negligenciar o que está acontecendo, mas também sem ir para o extremo, achando que é o centro do mundo, né? Vamos pensar assim, o extremo da falta de precaução, né, Ju? É a pessoa também achar que ser você mesmo é fazer tudo sem medir os impactos nos outros. Então, essa série Hum, me fez pensar nas sutilezas. Algumas pessoas me perguntaram até, Cris, mas tem cenas fortes? Eu falei, não tem cenas fortes. É mais chocante ainda porque leva a gente a trazer o olhar para umas sutilezas que, às vezes, no automatismo coletivo, virou paisagem. Virou argumento, inclusive, para justificar, nossa, não, mas teria que fazer assim, sim. Teria que fazer assim. Como assim não ia fazer isso? Então, assim, essa insanidade coletiva eu me vem uma cegueira, né? E aí, falando em termos de níveis de consciência, né, Ju? Não é para fora, é olhar para dentro. Aonde eu fui ou sou assim com os meus filhos ou com a minha adolescente interna? Então, esse é o nosso convite aqui, né, Ju? De olhar assim uhum, e perceber, sim, como pai de adolescentes, né? Eu tenho dois adolescentes. Tudo que eles fazem, mesmo que sejam exagerados, não dá para a gente ir para o extremo ou ser amigo, porque a gente não é amigo de filho, né? Então a gente precisa lembrar dessa ordem sistêmica, ou também achar que pode tudo, no sentido assim, é a fase deles, é a geração deles, e eu preciso relevar, eu preciso compreender, que é um amigo de outra forma, né? Disfarçado, uhum. né, Ju? É, o que eu vejo assim dessa posição de pais e filhos, apesar de eu não ser hoje, né, pai propriamente assim, eu trabalho como professor e eu vejo que Sim, é um tipo que poderia chamar de paternidade, de maternidade também, sim, no sentido que você está olhando a coerência, né? E então é importante olhar essa coerência. No caso assim, eu acho que a precaução para mim é quase como se fosse assim vai usar mais como eu dei um exemplo para a Cristi assim que eu acho que cabe aqui. Você tem um carro assim, né? E o boa, combustível ele tá acabando. Ele acendeu o alerta. Aí você tem que estar precavido. Você fala, opa, mais um pouco o carro vai parar, sim, né? Então eu preciso passar num posto e recarregar. O adolescente, assim, muitas vezes ele não tem esse limite. Quem vai dar esse limite são as referências de educação para ele. São os pais, se está numa atividade física ali, um professor. é, Ele precisa dessas balizas, né? sim, Assim, então, só que assim, se os pais não estão presentes, se quem é a autoridade não está presente ali, então, como você falou da autoestima, quase que poderia falar numa linguagem aqui energética, por magnetismo ele vai encontrar algo fora que é o que ele está vibrando dentro. Então, se a autoestima dele está baixa, ele vai encontrar um grupo que vai sim, potencializar a autoestima dele, às vezes piorar, né? Então, foi o que acontece com o menino, né? Na escola ali, assim, tudo, mesmo os amigos dele, na hora mesmo, vamos ver, não ajudou ele, né? sim, É, e mesmo assim, ele encontrou pessoas que faziam bullying com ele, então aquele buraco, assim, da autoestima vai aumentando, vai reverberando isso fora, né? Então, assim, de novo, não é um julgamento, né, sobre
os pais, mas como é delicado, assim, e como é importante a gente tomar ações, mesmo que a gente esteja perdido. Sim, A gente falou um pouco na semana passada da dúvida, ela é importante. Quem é pai, mãe, ou quem é um mentor, um instrutor, um terapeuta, vai ter dúvidas. Só que aí qual é a ação que você vai tomar em cima disso? Tem um movimento, né, Cris? Assim, sim, não, a aceitação que a gente falou no começo, ela não é passiva. O aceitar, às vezes, pode ser que vai dar um limite, vai ter que tomar uma ação, né? Assim, então, eu achei bonito, né, vamos dizer assim, da série de que, tipo, para mim mexeu assim no sentido, tem ações a serem tomadas, sabe? E aí, falando um pouco do movimento que eu vejo, assim, trabalhando com homens, assim, eu vejo, assim, como homem, que muitos homens, tipo, estagnaram, não acompanharam a evolução do humano. O humano está num momento de tecnologia muito alta e tal, mas junto precisa ter o estado emocional, sim. precisa estar junto, você acompanhar aquilo que está acontecendo. Isso não é ser igual aos outros seres humanos, mas do seu jeito, você buscar conhecer quem você é. Isso é importante, assim. Então, o que eu vejo, assim, do papel da família tradicional, ele está sendo perdido, assim. E eu não vejo como ruim essa ruína, sabe? Mas é um movimento de evolução, porque, tipo, vamos dizer assim, as mulheres entraram no mercado de trabalho, elas estão se desenvolvendo e trabalhando, assim. E daí, se o cara, ele tá cada vez mais ali tentando manter um posto que era só, assim, chegar em casa, só jantar ou falar como que deve ser as coisas, não é assim. Tipo, tá potente no sentido que aquela família, todos precisam estar conscientes e presentes, dentro da consciência de cada um, mas crescer junto, assim, e não só pelo poder, pela ordem, no sentido de força, né? A Sim. força desproporcional, assim, né? Faz sentido isso, Cristian? Acho que a gente está passando por um momento que eu vejo de rompimento e de urgência de tomada de consciência, assim, também. Total, Ju. Inclusive me veio a clareza, né, dessa questão da quando a gente fala assim, né, o que que é a potência que nós temos? Se a gente fizer também essa metáfora, né, na linha do tempo, né, se a gente é uma pessoa que fica muito preso ou presa nas nossas feridas emocionais, que foram as primeiras casas que a gente trouxe aqui na live, nos movimentos de humilhação ou traição, ou até projeção, que já está um pouco na máscara do ego, mas tem a ver com feridas emocionais, eu fico presa em questões do passado, né? Então eu fico presa. Vamos pensar, olhando o menino, né, o adolescente, se ele ficasse e ele tentava defender o pai, né, porque para ele o pai estava ok, no diálogo com a psicóloga. E ele quase que estava falando assim: peraí, não vem falar mal do meu pai. E é assim que funciona mesmo na adolescência. É uma negação, é uma cegueira coletiva, porque não tem clareza mesmo. É negar, né, Ju? Pensando no movimento, os pais são os heróis para os adolescentes, Uhum, pensando na fase. E aqui, como o Ju falou, é zero julgamento, até porque nessa fase não é nenhum julgar que acontece, é o que você falou aonde eu sou aceito, mesmo que seja um falso aceito, é ali que eu me atraio, é ali que eu fico, ou em casa ou com os meus amigos. E se não tem em casa porque ninguém está sendo olhado, eu vou para o outro extremo. Então, se a gente olhar isso, né, a nossa criança ferida interna, ela se sente impotente em mudar essa realidade. E a gente não quer ir para esse lugar, pensando que aí é mais fácil também ir para esse vitimismo de falar assim, mas isso está acontecendo e a gente não tem nada para fazer, essa aceitação passiva. E isso a gente uhum, fica na impotência, ao invés de falar assim, caraca, mas o que que eu posso fazer dentro da minha influência? Começando comigo. E aí olhar que momentos eu também sou prepotente, que é o outro extremo, porque o adolescente ele é convidado a entrar numa prepotência para sentir que ele tem poder sobre algo. E se ele não tem um ambiente que coloca limites saudáveis, né, essa clareza das consequências de fazer e não fazer algo,
que é esse movimento que não é nada óbvio, e não é simplesmente proibir pela proibição ou deixar tudo. Quais são as consequências do que a gente faz para o outro, inclusive, para quem eu amo, seja até os amigos, para ativar essa potência que é do nosso adulto saudável? Porque o nosso adulto saudável, gente, não é adulto perfeito. Só que o nosso adulto ele é potente na medida que ele reconhece quando a gente é impotente. Todos nós temos momentos de impotência, mas a gente não fica preso ali. E aí a gente tem momentos de prepotência. Ah, eu não sou prepotente. Mas se eu não reconheço os momentos que eu sou, o que é prepotente de um jeito simples? É negar uma realidade. É simplesmente não querer falar sobre o que está acontecendo e que tanto a impotência como a prepotência são lugares de uma insegurança psicológica que, se não for buscar um profissional, um terapeuta, um, um mentor ou um profissional, um grupo que facilite, né, Ju? A gente ficou oscilando a vida inteira nisso. Ou na nossa Uhum. criança ferida que fica no passado e vai para processos depressivos, ou no nosso adolescente que se acha o dono da verdade, que também vai para uma ansiedade louca de resolver aquela sensação porque não tem maturidade emocional para dar conta, que fica preso ao futuro. E o presente é o caminho de eu perceber com clareza qual é o movimento agora. O que é saudável para mim? Às vezes até dizer um não. Aqui em casa a gente começou a conversar. Não é nada óbvio para os adolescentes, por exemplo, falarem não em alguns momentos para os amigos, mesmo os mais próximos. Como é que a gente cria essa condição que não é ruim dizer não, ou dizer, ah, eu concordo com você, ou eu discordo? Isso não é julgar, né? Discordar não quer dizer que eu estou contra o Ju. É simplesmente perceber o que faz sentido para mim. E aí eu quero voltar para a gente falar um pouco mais sobre isso. Para mim, o grande movimento aqui, Ju, é esse dilema que a gente tem entre o pensar e o agir, né? Quando eu fico pensando muito sobre algo, que é esse excesso de precaução, eu também crio uma identificação com situações que também vão me levar a brecar a vida. Ou quando eu vou para o excesso, ou excesso não, a negação da precaução, então vou fazer tudo porque a minha vida é assim mesmo, tal, que é esse agir de um adolescente indomável, eu também estou negligenciando o que é o sentir, porque o sentir só sinto no presente. Sentir só estou aqui, ó, estou sentindo aqui o que está acontecendo comigo, com o Ju, com as pessoas que estão aqui, com as pessoas que vão assistir. Não é ontem ou amanhã. Então, como é que chega isso, Ju? Para a gente falar isso. Assim, qual que é agora? Está acabando a gasolina do meu carro. Ah, não dá, tem hora que eu falo assim, eu preciso parar agora. Ah, vou atrasar o compromisso. Às vezes é preferível honrar, peraí, por precaução saudável. Eu vou atrasar e assumir que eu estou atrasada, porque eu não tive essa antecipação e tudo bem, do que depois ficar parado o carro e aí atrasou não meia hora, né? Atrasou um dia inteiro, ou 2 dias, por não ter Uhum. a clareza do que está acontecendo no presente aqui e agora. Uhum. Faz É o que sentido você aí? trouxe assim, sobre o pensar, né, e o agir que pode de alguma forma ter, poderia chamar, né, traduzir também numa paralisia ou num Sim, fazer descontrolado, só que inconsciente, né, não fazendo aquilo que seria o movimento essencial, né, do fazer em si. Para mim está muito atrelado assim o que a gente vem falando das outras casas, assim, do coração. sim, Então, naturalmente, ao a gente acessar quem é adulto, né? Normalmente nosso público aqui ele mais prioritariamente adulto aqui. Ao você acessar, né, seu adolescente, assim, falar assim, o adolescente saudável, o que seria? sim, É aquele que dá força à nossa energia vital, aos nossos sonhos, reconhece suas habilidades, os seus desejos, o seu tesão até, e direciona isso. sim, É um combustível para o coração, né, a criança e o adolescente, para você ir atrás e realizar os seus sonhos. Só que, de alguma forma, para isso, né,
você precisa estar resolvido com os seus pais, com o seu sistema dentro de você. E Sim, isso não é possível 100%, né? Então, um pouco do que você trouxe, assim, que eu vejo é, tá, o papel do adulto, assim, também aqui, é saber que você vai ter impurezas. Então, ligando, assim, a paralisia e ao fazer demais, isso tem a ver com memórias, que sejam memórias passadas minhas mesmo, porque sofri algo sim, na minha infância, ou porque se tem algo que eu tô, vamos dizer assim, eu tô buscando ter dinheiro, uma profissão, né? Você falou transição de carreira, e aquilo não tá fluindo assim, então pode ser que tenha algo ancestral, assim, ou tem algo da minha família aqui. É um processo investigativo, né? Não de paralisia e nem de fazer em excesso, mas ao eu me colocar em movimento e acontecer algum tipo de bloqueio, ou não tô tendo o resultado que de alguma forma tem a ver com o meu pensar, sentir e agir. Então tem algo no meu coração, nas minhas memórias, que remetem a eu olhar para isso, né? E aí eu acho que a questão não é ser perfeito, mas a questão é estar presente. Presente para quê? Não está fluindo do jeito que eu, enquanto ser, tô projetando no bom sentido de visualizar um caminho, né? Ir por esse caminho e ver o fluxo que tem nele. Se não tem fluxo, eu preciso cuidar disso, né? Então, eu acho que a precaução boa nesse sentido seria falar assim: olha, eu tomei um caminho, eu estou indo nele, mas eu vi que o resultado, ou tem coisas que estão acontecendo que não percebo que estão fluidas. Então, a precaução seria que tipo de autoconhecimento, ou de processo, ou de caminho eu preciso fazer internamente para desbloquear, para soltar isso, para integrar e voltar a fluir no externo também, né? Então é um caminho interno e externo, mas ele passa por isso assim de reconhecer esses indicadores. Nossa, parei. Nossa, estou fazendo e estou perdido. Não está dando resultado, né? Então eu acho que foi muito bom isso que você trouxe assim do pensar, sentir e agir. Eles dão um norte para saber se está fluido, se está leve ou se está tendo muito bloqueio, se está de alguma forma tendo que parar, né? Parar no sentido de observar aquilo e fazer, né? O que a gente falou assim, o autofiar. Pegar o meu coração, a gente falou semana passada, e poder costurar ele, fazer as ligações que precisam ser feitas. Talvez passei na minha infância ou momentos que eu não consegui fazer ligação. Eu busquei uma aceitação para eu poder seguir. Mas agora, enquanto adulto, eu preciso cuidar desse adolescente, dessa criança, né? Faz sentido, pessoal que está aqui, e você também, né, Cristi? nossa, eu adoro a nossa conexão aqui, Ju, porque já me fez várias imagens, né? E vão colocando aqui o que vai fazendo sentido para vocês, que é importante também para nós. E me veio uma imagem assim, porque quando a gente olha excesso de precaução, né? E aí veio preocupação. Excesso de precaução, na verdade, só está escondendo essa preocupação excessiva que a gente acha que vai controlar alguma coisa, sabe? Me veio assim, a precaução excessiva é esse véu que tem uma cara de boazinha, né? Porque, nossa, se aquela pessoa, às vezes a gente confunde precaução excessiva com prudência. Não, prudência me traz uma coragem psicológica, não me paralisa, como você falou, Ju. Agora, o excesso de precaução, que é a preocupação, tá até saindo da preocupação, é o preocupação que tem tanta coisa aqui na minha. No meu olho, né? Tem uma venda aqui nos meus olhos que me impede, inclusive, de perceber o que já está ali de solução para avançar. Então, me veio pela primeira vez uma questão assim: a gente tem falado, inclusive no ambiente corporativo das organizações, né? Está se falando muito de criar ambientes de segurança psicológica. Mas a gente tem que tomar cuidado porque o excesso de segurança psicológica nos paralisa, faz com
que a gente fique cego, com vendas nos olhos, para perceber assim, ok, segurança na prudência, porque eu preciso de coragem psicológica para avançar, né? Para movimentar, para fazer diferente, para fazer rupturas, inclusive. E a gente falou isso bastante na questão da tradição, né? Que tem a mesma origem da palavra traição, de trair no sentido de trazer aspectos novos, né, Ju? Porque senão a gente fica no extremo do risco calculado, que gera uma sensação de segurança psicológica, mas eu não estou saindo do lugar, que é um perigo também, ou o outro extremo, que seria também negligenciar tudo que eu estou vendo, que é negar, peraí, tá ali, ó. Como é que eu posso fazer? Eu me lembro certinho que todas as, como eu falei no comecinho da live, né, a precaução, ela, ela mudou de nível para mim, no sentido saudável, nas minhas transições profissionais, porque no meu corpo eu senti que eu ia morrer. E não porque o ambiente não era legal, que as coisas não. Era eu que não estava mais cabendo naquele espaço. E quantas vezes a gente força, suporta um lugar, ou um ambiente, ou uma relação, né? Seja pessoal ou profissional, para caber, Ju, né? E essa cena agora ficou forte aqui para mim, para caber no espaço. E a gente está impedindo o quê? De viver mesmo, de ousar no presente. E ficamos lá no pêndulo, né? Passado ou futuro é pensar e agir, gente. É negar o sentir. É negar o que está acontecendo no nosso corpo, é negar o que está acontecendo comigo. Ser zero de precaução comigo também, porque se eu não estou olhando esse aspecto meu físico, que me dá a informação o tempo inteiro quando a gente tem essa clareza, e o sentir ele grita no bom sentido para a gente olhar, e uma das minhas transições, se eu não fosse fazer, eu me via. Com 50 anos, eu estava morta. Então, gente, ter essa clareza também de dimensão, cada um da sua forma, é importante, porque faz a gente voltar para o presente e ah, bom, o que, que eu estou fazendo agora? Eu estou sendo excessivamente precavida, que Vera um bloquear, breca a vida, ou eu também estou negando os riscos, achando que em nome de eu ser quem eu sou, eu também nego qualquer coisa que está acontecendo comigo, que seria a ausência completa de precaução, né, Ju? Uhum. E acho que a gente passa pelos dois comportamentos, né, Cristi? Assim, é Sim, legal de falar que provavelmente se cada um aqui fizer uma reflexão, né, uma autorreflexão, você vai ver que você passou, né, por momentos de ser muito sim, precavido, assim, e tem áreas da sua vida, assim, que provavelmente você age por impulso, e aí quando viu já foi, né? Então sim, acho que, mas pode ser que tenha um comportamento predominante, assim, né? Eu olho assim para minha vida aqui, tentando olhar adolescência eu fui mais precavido, né? Assim, eu tenho um irmão gêmeo, né? Que, dizendo assim, da mesma idade aqui então, e uma irmã 2 anos mais velha. E a minha irmã, assim, eu observava muito o que acontecia com ela, né? Assim, então, eu vi, olha, minha irmã fez tal movimento e se eu fizer igual, vai dar ruim para mim. Então sim, eu era muito precavido de observação, né? E aí isso dita muito movimentos, né? Assim, sim, reconheço isso na minha vida. E aí hoje, assim, o que eu vejo assim, o meu trabalho, né? Mas estou usando a minha história para poder de alguma forma transmitir assim também. Eu entro muito em contato com o meu adolescente pro potencial dele, para aquilo que eu falei assim que eu sonho, assim que eu quero realizar. E aí vou para esse sonho. sim, Ao eu ir para esse movimento, assim, surgem coisas para eu purificar no meu coração. Às vezes eu paraliso, às vezes eu me ocupo de várias coisas e não faço o sonho que de fato eu gostaria. Então isso é interessante de observar, né? Tem essas duas sim, polaridades, assim, do não movimento e do movimento em excesso. E a gente, acho que talvez assim, antes na preparação não tinha nem observado muito isso, mas que fica também claro, né, da precaução, assim, que tem isso, né, dos os exageros para os extremos, assim, é o que a gente falou
em uma aula que não quer dizer que não está integrado ainda, né? Quando o movimento ele estiver de alguma forma mais natural, é porque isso tá evoluindo, né? Tem um processo que a gente fala aqui mesmo assim da nossa ferramenta, a DNA da espiral, que é a espiral ela tá acontecendo assim. Se por algum é, movimento ela está em excesso, numa passagem, numa velocidade em excesso, ou se ela está parada, talvez seja um convite, né, da vida ou interno a ser olhado e integrar, né? O que será que é o presente do momento, assim, que pode ser de alguma forma integrado. Então, quando começa a ter um movimento, como você falou da organização também, né? Tipo, talvez seja importante para o momento ter a segurança psicológica. Ela tende a ir no movimento, entre aspas, para mim, mais de paralisia, de retração. Porque se estava tendo um exagero de movimento, né? Ou vamos dizer assim, que eu lembro um pouco da minha época de corporativo, né? Muita meta, muito movimento. Dentro dessa linguagem aqui que a Sim. gente traz, que seria um movimento laranja, né? De ter resultado, assim vai para um excesso. Então, a segurança psicológica, né, para recuar nesse estado, assim, talvez de movimento e sobrevivência, eu vou tentar conter isso um pouco, assim. Só que ele é um movimento que ainda talvez não está integrando. Porque eu correr atrás do meu sonho e ter uma ansiedade natural por realizar, é um sentir, é uma emoção natural, né? Tem a empolgação e tem nossa, como será que vai ser? Tem um pouco de tensão, assim, que é o que me faz movimentar também, né? E aí, se eu contenho muito isso, pode ser que aquela empresa ou aquele DNA, ele caia num movimento um pouco mais truncado, assim, mais engessado, né? Então, são coisas para... não é certo ou errado, mas é observar e ver que talvez tenha um movimento que ele tem uma ação e uma reação, né, em cima das propostas que vão ocorrendo, assim, da própria vida e como a gente se organiza, né, Cris? Tem, e agora você está falando, me veio até uma cena da série, né? E que às vezes as pessoas confundem segurança psicológica com falar baixinho, ou falar só o que é bacana, né? Que é saudável no ambiente, não falar o que está sentindo verdadeiramente. Me vê essa distorção também. Que é, quando a gente Uhum. fala em cultura organizacional, as pessoas. Peraí, se não tiver um espaço para falar, e não é para falar para qualquer contexto que é o que aconteceu também na cena quando a psicóloga começou a dar espaço para ele trazer tudo que estava interno dele. Ali, para mim, foi a grande virada para depois ele assumir o que ele tinha feito como consequência. Porque quando a gente tem um ambiente realmente seguro, prudente e que as pessoas vão trazer o que está dentro, mesmo que seja distorcido, no sentido de ainda não ter a consciência do impacto no outro, pronto, a pessoa ela se sente assim, eu posso ser eu mesma neste agora, com a consciência que eu tô, e eu preciso também assumir a minha parte, porque eu lembro que a Larissa, né, a minha filha mais velha, assistiu, ela no meio ela falou assim, mãe, eu tô achando que eu já sei e tal, ela tava empolgada. Falei, não, eu vou falar que sim, que não, até a gente você terminar a série pra gente conversar, né? Eu lembro que ela ficou um pouco decepcionada, e eu achei bacana essa decepção dela, no sentido saudável, porque ela falou assim, mãe, quem não assistiu a série, eu vou ter que dar um spoiler, mas depois assistam pra vocês verem. Mãe, mas eu tinha certeza que não era ele, era o amigo. Para ela, ela ficou inconformada. Como ele conseguiu sustentar uma história até o momento, dizendo uma mentira, né? E depois ele falou a verdade, ela ficou tão chocada, ela não conseguiu nem alcançar ainda o que para ela é muito longe da realidade. Mentir nesse nível, né? Como que consegue sustentar essa situação? Então, gente, é para a gente olhar para nós também agora, quantas histórias a gente conta internamente para nós, com capítulos, porque a gente não quer enxergar a realidade, não encara
né? E que é muito mais fácil, não quer dizer que é sem dor, porque a gente é óbvio que todo mundo, cada um teve uma reação, porque tem a ver com as nossas histórias, né? De família, de contextos, a própria série, mas a gente pensa assim, gente, no fundo, ter um ambiente de segurança psicológica é um ambiente para falar a verdade nua e crua, mesmo que eu saiba que a consequência talvez não seja tão boa assim, né? Mas boa no sentido aqui, gente, não de julgamento, no sentido assim, é muito mais relevante, o Ju até caiu aqui, é muito mais relevante a gente ter um ambiente, pensando nas empresas, num contexto que seja permitido as pessoas trazerem o que estão acontecendo, do que falar coisas para ser aceito no ambiente e fingir que está tudo bem. Então, quando a gente trabalha em cultura, que tem é também o nosso sistema familiar também cultiva uma cultura, aonde a gente se perdeu enquanto sociedade de achar que falar o que o outro quer ouvir é resolver alguma coisa. Então, isso me fez pensar nos impactos, né? E tem a ver com o que o Ju falou, a questão mesmo dos sonhos. Quantos sonhos a gente vai abrindo mão da nossa vida e que às vezes são sonhos, sim, para contribuir para a evolução da humanidade, para nós, para os contextos onde a gente está, porque de alguma forma eu não honro a minha potência. Eu fico presa muito mais na falta, e aí eu vou para um excesso, do que eu olhar o que é essencial para mim agora. O que, o que para mim é realmente prudente, que me gera coragem, não uma falsa segurança, né, psicológica. A Josi está falando aqui, né? Meu filho também ficou impactado, porque talvez eles já estavam achando que ia ser um final revelador. Alguns eu já tinha até ouvido falar que achava que o pai ia assumir que estava na cena, né, empoderando. Aí vai ser mais chocante ainda no sentido moral mesmo falando, né? Mas a negação completa de não ser vista dentro do ambiente, gente, seja pessoal ou profissional, é muito mais comum do que a gente imagina. É esse alerta que a gente tem que trazer aqui. E às vezes, em nome da precaução, a gente não cria ambientes que realmente favoreçam as pessoas terem coragem, inclusive de falar, sabe? E falar coisas que às vezes não são tão grandiosas assim, mas são grandes o suficiente para aquele movimento que a pessoa é escutada, é vista, seja adolescentes, né, para quem tem filhos adolescentes, ou para o nosso adolescente interno, que tem um monte de coisa que vive interna e que às vezes a gente abafa, achando que não é permitido ou possível fazer ou pensar alto, grandioso, a gente fica na impotência, né? O que está a palavra impotência? É in. Então vamos olhar para dentro, fazendo essa metáfora, para a gente perceber assim, aonde eu posso ativar a minha potência, a potência dos meus filhos, a potência dos meus liderados, para quem é empreendedor, a potência da minha empresa. Como é que eu posso olhar, né? Então, e que tem a série, ela é sutil de trazer essa questão de não ser visto em vários momentos. A gente está falando do artista principal, que é brilhante, inclusive. Mas a gente pode estar olhando o filho lá do investigador, que inclusive depois conseguiu ter a coragem, porque ele viu que o pai dele estava fazendo papel de bobo, entrar num contexto para ele também ser olhado. Então, gente, não é uma questão de que não dá para a gente reverter a visão da sociedade ou a nossa. Não, é uma questão muito mais de clareza, assim, o que eu posso fazer agora com a minha consciência, sair do excesso de precaução que me paralisa, porque eu estou suportando as coisas, ou também não é para negar a ausência. Como é que eu posso ser prudente neste momento da minha vida? Esse é o nosso movimento aqui com a live de hoje, né? E olhar e fazer as pazes com o nosso adolescente interno.
Porque durante muito tempo também eu fiquei mal com minha adolescência interna, achando que eu era boba, porque eu sempre fui muito mais pro excesso da precaução, né? E aí acabava criando um espaço até para minhas irmãs irem para o outro extremo, e para mim estava tudo bem, mas durante muito tempo eu me julguei por isso. E depois que eu comecei a fazer as pazes também com a minha adolescência interna e falar assim, qual que é o aprendizado disso? Né? Como é que eu posso perceber esse movimento agora como adulta saudável, como mãe, como esposa, como mentora, como empresária? Para mim, a chave é isso, gente. Entre o pensar e o agir está o sentir. O sentir, a gente, se eu estou conectada com o outro, olhando vocês verdadeiramente, olhando quem está comigo e me olhando também, é muito incrível esse movimento. Muda a realidade de um dia para o outro. Peraí, o Ju, aqui é o Ju. Ju, entra aqui então. O Ju caiu e ele vai entrar aqui. Claro, até me adorei. É assim mesmo. Live ao vivo, né? Então, deixa eu ver se ele está chamando aqui. Chama aqui para nós. Perfeito, vamos lá. Volta aqui, Ju. E aí, Porque, Ju? Eu falei, ele vai voltar em algum momento. Ele deve ter sim, caído por algum motivo. o celular fechou uns 3 aplicativos aqui, daí falou que tava muito tava superaquecido, eu tava atendendo agora cedo, então acho que foi meio que um acúmulo, mas que bom que deu Sim. certo. E aí, Ju, eu estava falando, talvez você chegar chegando aqui, porque a gente já faz as coisas ao vivo mesmo, né? No instantâneo, do presente. E eu estava contando um pouquinho que durante muito tempo eu eu negava a minha adolescência também interna, né? Porque eu sempre fui do lado de ser excessiva e me sentia até boba em alguns momentos, quando eu comecei a ter mais clareza de algumas situações, até eu fazer as pazes. Então, o nosso convite aqui, talvez em alguma prática que você vai trazer agora para nós, é a gente fazer as pazes. A gente não está aqui falando só da série ou só da casa, né? O nosso movimento é de mudança vibracional. O que que a gente pode começar a semana para fazer mais as pazes com algumas questões internas, porque quanto mais eu também gero em mim um espaço seguro para me encarar e para perceber que o passado não muda e que também não adianta eu ficar pensando só no futuro, que a chave sim parece às vezes clichê, mas é estar no aqui e agora e perceber o que eu posso fazer agora, porque amanhã pode acontecer ou à tarde e a gente não está mais aqui. Então, realmente, a gente voltar para essa precaução saudável e falar assim: o que que eu posso fazer agora que, se eu morrer daqui 1 hora, eu vou trazer um impacto saudável para mim e para o outro? Isso ajuda a perceber assim: será que eu preciso fazer isso mesmo? Ou por que que eu não vou fazer, né? Olhando as polaridades. É um ponto, assim, quando você estava falando de você, né, como adolescente, assim, e aí vou falar um pouco da ferramenta, né, já passando Sim, também uma informação, assim, importante, assim, que, para mim, uma ferramenta que me ajudou muito foi o corpo. Então, eu fiquei na adolescência muito calado, assim, sabe, Cristina, na minha infância ali sim, anterior. Eu tinha muita energia, né? Eu lembro de brincar muito com o meu irmão, assim, e aí, assim, enfim, de alguma forma, quando chegou na adolescência, eu fui muito pro in, assim, muito para dentro. Só que com o meu corpo era onde eu conseguia me expressar. Então, através dos esportes, aí eu conseguia ter raiva, eu conseguia elaborar um pouco, assim, e ir para um potencial que eu tinha através do corpo. Então, eu não tô falando que precisa ser através de um esporte, não é isso, assim, mas o filme mostra um pouco, assim, sim, o menino, ele era sensível, e quando ele desenhava, assim, tinha uma forma dele expressar aquilo que estava passando por ele, né? Então, se alguém tem filho adolescente, ou como nós somos sim, adultos, assim, se expressar é muito importante.
ter formas de dar vazão àquilo que passa nas emoções, vai trazer presença, né, para o sim, processo. Como você bem falou, assim, isso pode deixar tudo mais leve, né? A hora que, de alguma forma, é, a psicóloga facilitou que ele fosse ele mesmo, talvez expressando a sombra, também veio a luz. Também sim, veio o bom menino mesmo. Não que o pai e a mãe queriam que ele fosse sim, bom, mas veio ele falar: foi eu que fiz. sim, E ele estava encarando. Então, vou fazer aquilo que precisa, né? Eu fiz uma ação, agora tem a reação, sim, mas tá em paz, né? Tem esse perdão interno, né, Cristian? Então, acho que perfeito. também o que me vem assim de exercício, talvez assim com adolescente, que eu nem tinha também pensado, mas como em algum lugar a gente chega a esse estado neutro assim de tipo quitar as coisas internamente que a gente já fez e talvez esteja fazendo assim, permitir as sombras e de alguma forma também ir além delas, né? Assim, Sim, conseguir ter um estado de ação que seja mais construtivo, né? Que seja para construir mais, né, e não menos, mas também sem negar, né, sem tentar, como você falou assim, vou falar que eu sou zen ou vou querer meditar, sendo que eu tô cheio de coisas aqui para processar, né? sim. Então vamos olhar para isso com verdade. Olha, maravilha, Ju. Talvez assim o exercício você possa trazer para nós e que eu acho que é a grande, acho não, tenho clareza que a grande cura, pensando nas coexistências, né, também dos níveis de consciência, sem trazer a técnica, mas trazendo assim, o excesso de precaução ou a ausência de precaução, que é a casa que nós estamos falando aqui, um dos movimentos mais efetivos de cura é o auto-perdão, né? Uhum, Porque perdoar, gente, sistemicamente, não é o outro, é a nós mesmos, né? Então, se a gente tem um movimento de auto-perdão e tem essa clareza que toca o nosso corpo e o nosso estado de espírito, porque quando a gente está em paz, nada substitui a paz de espírito. E isso não quer dizer que eu fui bonzinho, boazinha ou ruinzinho. Não, é um estado de consciência que se a gente faz isso, uau! Ele evitou, no caso da série, entrar para um contexto de júri. Olha a maturidade que ele chegou, porque ele teve um espaço onde ele pôde ser ele mesmo e, de alguma forma, falar assim: vou assumir, esse é o processo que eu preciso passar até de auto-perdão para voltar de um outro lugar. E quantas vezes a gente nega isso, achando que está fora, né? Mas na verdade é dentro, né, Ju? É muito mais uhum, um auto-perdão. total. E quando você falou assim, lembrei da cena assim também, né, que talvez spoiler, mas aí eu acho que É, vale a pena de qualquer forma ver, porque sim, tá muito bem feita, né? A tá, série foi muito bem filmada, assim, emocionante, mas quebra um pouco, assim, a confiança. Eu vi essa maturidade do menino quando ele está falando com a família. Na verdade, ele está falando com o pai, né? Não sim, sabe que a família está ouvindo ali, assim. E a hora que o pai fala que tá escutando, deu para ver que muda, né? Então, um pouco lembrando da semana passada, né, da vulnerabilidade, da pureza, é também a gente honrar, né, os acordos, os vínculos, no sentido assim, de quem eu confiei já, eu tracei uma confiança, sim, não quebrar, né, não expor de alguma forma isso, assim. Então também eu acho que a palavra não é o que a gente traz aqui como precaução, mas no sentido de um cuidado, assim, né? Cuidar das nossas relações, da confiança. sim, Se de fato eu trilhei essa confiança comigo, não quebrar a confiança também, né, dos outros. Aí falando um pouco para quem também é mentor, facilitador, terapeuta, né? Que tem muitas pessoas aqui assim, observar isso, né? Tem um pouco desse espaço seguro, não que limita, mas um isso, seguro que a pessoa possa expressar aquela dor, expressar a sombra dela. E aí depois vem um caminho de solução. Mas para esse perdão, né, que a gente está sim. falando aqui surgir, é importante ter esse espaço de contenção, de não julgamento, né?
Maravilha. Peraí, será que o Ju só caiu ou eu caí? Quem tiver aí e puder me falar, vocês estão me ouvindo? Deixa eu ver se agora foi eu que caí. Então, se vocês estiverem aqui comigo, me dê um ok. Se foi eu que. Acho que foi o Ju mesmo que caiu. Então, meus amores, aqui o nosso grande convite agora. Eu vou pedir para vocês, quem puder, fechar os olhos um instantezinho. E se não puder fechar os olhos, olhar para um ponto fixo e perceba, fechando os olhos, percebendo a sua respiração, percebendo como você está agora, qual memória pode estar chegando para você que talvez você ainda não se perdoou, né? Seja sim, talvez alguma coisa que já te aconteceu na adolescência e que talvez, tá me vindo forte aqui, você até não contou para ninguém, nem para os seus pais, e que às vezes chega para você, seja num sonho, seja numa memória, seja numa situação que você acha que é aleatória, mas nunca é aleatória. Então, lembrando dessa cena ou dessa sensação que às vezes você quer negar ou nem olhar porque traz uma dor, se permita olhar com mais amorosidade, com mais prudência e, e nesse sentido, olhando para essa memória, que eu também estou olhando para uma memória aqui, como esse adolescente seu interno pode escutar de você agora como adulto, como adulta, algo para ele ficar mais em paz, né? Que palavras do seu adulto saudável neste agora pode falar para o seu adolescente? Me veio uma palavra, algumas expressões bem de tranquilidade mesmo, e dizer, ó, está tudo bem, tudo que você fez ou deixou de fazer ou se colocou naquele momento da adolescência também serviu de aprendizado para eu ficar de alguma forma mais precavido sobre as situações da vida. E veja como esse adolescente interno escuta agora as suas palavras. E E se você conseguir, né, nessa sua visualização, dê um colo para esse seu adolescente, porque muitas vezes tem um estigma, né, que os adolescentes não querem colo, não querem carinho, não querem nada além do que simplesmente fazer o que quiserem. E, na verdade, agora perceba que isso não é tão real assim, porque os nossos adolescentes internos, no fundo, o que eles mais precisam é de afeto, é de serem acolhidos por inteiro e também perceberem que eles podem fazer diferente da próxima vez, porque podem. Então, diga para o seu adolescente que está tudo bem e que agora ele pode ficar em paz, porque eu, como adulta saudável, também aprendi muito com essa situação que eu guardei como segredo ou como algo que foi muito impactante ou chocante e que eu não compartilhei talvez com ninguém ou com alguns amigos próximos ou estava com alguns amigos, algumas amigas e veja como ele fica.
E aí, respire mais uma vez, conscientemente. Abrace esse seu adolescente, essa adolescente interna. E o meu convite é você olhar com olhos mais amorosos, com esse movimento de auto-perdão, que muitas vezes veio de situações que a gente viveu na adolescência, que a gente às vezes até já se achava maduro ou maduro o suficiente, mas que na verdade, olhando agora, talvez era muito mais essa impulsividade desmedida de excesso ou muita negligência de precaução e que me fez olhar a vida com outros olhos agora. E durante a semana, para quem que tiver uma foto do seu adolescente, do seu adolescência, deixa ela mais visual ou no celular, ou para quem puder imprimir, ou quem tiver impressa, e vai fazendo esse movimento, né? Na terça a gente sempre convida de sentir o que a gente trouxe aqui na live sobre a precaução, a série da adolescência, sentir como é que é o seu adolescente interno ser olhado sem ser julgado, e sim acolhido com tudo que já te aconteceu. E talvez escreva uma carta na quarta-feira, que é o pensar, sobre o que você gostaria de dizer para o seu adolescente, o que que você aprendeu com ele, por tudo que você viveu. E na quinta, que é o dia do agir, escolher uma ação que vai te convidar a se aproximar dessa precaução saudável e ser prudente na vida, não porque você está preocupado com algo e nem também negando as consequências da escolha, e sim porque ter essa prudência, essa precaução saudável na vida nos deixa mais em paz. Também é um estado concreto no nosso sentir de que eu me auto-perdoei e que eu posso caminhar pela vida sem esse peso que muitas vezes a gente carrega pelas histórias não olhadas, não expressadas e não percebidas como aprendizado. Então, esse é o meu convite aqui para nós. Queria agradecer imensamente todos que estiveram aqui, todos que vão assistir gravado, e agradecer a parceria aqui do querido Ju, e dizer que para nós, né, de tudo que a gente está passando cada semana, começando a semana com mais consciência, a grande o grande indicador sistêmico para nós é esse movimento assim. Se você saiu da live com outra perspectiva ou mudou a sua vibração, e hoje eu estou sentindo que mudou muito. Inclusive, quando eu cheguei, eu senti que estava eu agitada, o coletivo agora já mudou a frequência. Eu te convido a perceber como é possível você, com você mesmo, mudar a sua frequência, sua vibração, a sua energia mesmo, quando você sai da dicotomia, né? Passado e futuro, e entra no presente aqui. Tá bom, meus amores? Muito grata. Prazer estar com vocês. Para quem ainda não sabe, dia 24 de abril, uma quinta-feira, a gente vai fazer uma aula de aprofundamento sobre tudo que a gente está vendo nas lives. E se você quiser participar com a gente, manda uma mensagem no direct que a gente está organizando aqui as pessoas que têm interesse para a gente fazer o convite numa aula ao vivo, online no Zoom, que eu e o Ju vamos trazer para vocês, dia 24 de abril, uma quinta-feira, às 19h30. Tá bom?
Beijão e até a próxima segunda. Muito